Atenção! Esta é a terceira e última parte da história da Dona Eulália. Se você ainda não assistiu a primeira e muito menos a segunda parte, pare agora mesmo. Não continue assistindo este vídeo, pois você vai ficar sem entender nada, completamente perdido, pois esta história continua exatamente de onde paramos na parte anterior. Mas não se preocupe, se você ainda não viu a primeira ou a segunda parte, clica aqui neste card acima que aparece na sua tela. Ou pode encontrar logo abaixo no primeiro comentário fixado deste vídeo. Assista lá e depois volte aqui para ver esta parte final. Temos duas dicas importantes para você não se perder ao procurar a parte 1 e 2 desta história. A primeira dica é: observe com atenção a foto da Dona Eulália na capa do vídeo. Esta foto é sua garantia de que você está na história certa. A segunda dica é: no topo de cada capa de vídeo existe uma faixa colorida. A parte 1, parte 2 ou parte 3 da mesma história sempre tem a mesma cor de faixa. Basta conferir se a cor da faixa é igual nos vídeos, simples assim. Esclarecido isso, te peço que não pule nenhum segundo deste vídeo. Cada palavra de Dona Eulália é importante para entendermos o contexto de tudo o que aconteceu na vida dela. Deixe o seu like da confiança agora no começo, para não esquecer quando estiver envolvido na história. Agora, minha amiga, estamos prontos para ouvir a senhora concluindo o seu relato. Ah, minha filha, paramos naquele momento crucial de quando a Deusina estava com uns 7 meses de gravidez e tudo desandou. Vou te contar os detalhes, como sempre venho fazendo, sem esconder nada. Era uma noite de terça-feira quando ouvimos batidas na porta. Chovia forte lá fora e o vento uivava entre as frestas da casa. Quando abri a porta, meu coração apertou. Era a Deusina, encharcada até os ossos, com uma mala pequena na mão e os olhos vermelhos de tanto chorar. Meu Deus do céu, Deusina, o que aconteceu? Perguntei, puxando ela para dentro. A avó Quitéria apareceu na sala, seguida pela mãe. As duas ficaram paralisadas ao ver o estado da Deusina. A barriga de 7 meses mal cabia no vestido molhado. Eles me mandaram embora, ela soluçou, deixando a mala cair no chão. A mãe correu para abraçar ela, enquanto a avó foi buscar uma toalha. Eu fiquei ali, sem saber o que dizer, vendo minha irmãzinha desabar nos braços da mãe. Depois que a Deusina se acalmou um pouco e trocou de roupa, a gente sentou na cozinha para ela contar o que tinha acontecido. Com a voz entrecortada pelos soluços, ela foi desenrolando a história. O Rezende ouviu eu conversando com a Mariana. Ela começou. Eu estava contando para ela sobre o andamento do processo com o coronel. Senti um frio na barriga, já entendendo que, pelo jeito, a Deusina não tinha contado nada para o marido sobre seu passado. Ele me pressionou, queria saber o que eu estava falando, Deusina continuou. Eu não aguentei, contei tudo. Sobre a fazenda, sobre o que o coronel fazia com a gente. A avó Quitéria fechou os olhos como se estivesse sentindo uma dor física. A mãe apertou a mão da Deusina, encorajando ela a continuar. O Rezende ficou fora de si. Disse que eu tinha mentido para ele, que eu falei que era virgem. A voz dela falhou nessa parte. Ele gritou, disse que não queria mais saber de mim nem do bebê, se é que esse bebê era dele. Foi como se um raio tivesse caído ali na cozinha. A gente ficou em silêncio, só se ouvia o choro da Deusina. A família dele ficou toda contra mim, ela continuou depois de um tempo. A dona Célia, que sempre foi tão boa comigo, agora me olhava como se eu fosse um bicho. O seu Sebastião disse que eu tinha enganado o filho dele. Meu sangue ferveu ao ouvir isso. Como podiam tratar a Deusina desse jeito? Ela era só uma menina, tinha passado por tanta coisa. Eles me deram meia hora para arrumar minhas coisas e sair. Deusina terminou, a voz quase sumindo. Disseram que não queriam uma vagabunda debaixo do teto deles. A avó Quitéria se levantou de repente, os olhos faiscando de raiva. Vagabunda é a mãe deles, ela esbravejou. Minha neta é uma guerreira, uma sobrevivente. Não se preocupe, minha filha. A mãe falou, secando as lágrimas da Deusina. Você está em casa agora. A gente vai cuidar de você e do bebê. A Deusina assentiu, cansada demais para falar mais alguma coisa.
A gente arrumou um cantinho para ela no quarto que eu dividia com as outras meninas. Não era muito, mas era seguro, era família. O Joaquim, meu primo, e o tio Dionísio, quando souberam de tudo, ficaram feito fera. Queriam ir lá tirar satisfação com o Rezende, defender a honra da Deusina. Foi difícil convencer eles a não fazer nada. Violência só gera mais violência, a avó Quitéria disse. E no fim, eles acabaram concordando. Os dias iam passando e a barriga da Deusina só crescia. A gente se preparava para o nascimento do bebê juntando roupinhas, arrumando um cantinho na nossa casa pequena. Não era fácil, mas a gente ia se virando. Uma noite, acordei com a Deusina me chamando. Eulália, ela disse, a voz tremendo. Acho que chegou a hora. Foi uma correria só. A avó Quitéria chamou a ambulância e a Deusina teve o luxo de ganhar o bebê no hospital. O parto foi difícil. A Deusina, tão novinha, sofreu muito. E lá ia eu novamente com aqueles pensamentos de morte, só lembrando da Maria e do seu filhinho, que não resistiram ao parto. A Deusina gritava de dor, apertava minha mão com tanta força que achei que ia quebrar. Mas no fim, depois de horas que pareceram uma eternidade, ouvimos o choro mais lindo do mundo. Era uma menina, pequenininha, com uns tufos de cabelo preto na cabeça. Quando o Dr. Renato colocou ela nos braços da Deusina, vi minha irmã sorrir pela primeira vez em semanas. Como vai chamar ela? Perguntei, olhando encantada para minha sobrinha. A Deusina ficou um tempo em silêncio, olhando para o rostinho da filha. Depois, com a voz embargada, disse: Esperança. O nome dela vai ser Esperança. E foi assim que nossa família ganhou mais um membro. Bom, minha querida, as coisas foram se desenrolando de um jeito que ninguém esperava. Sabe como é? A vida tem dessas surpresas que a gente não está preparada para enfrentar. Foi numa tarde de domingo, daquelas bem quentes de verão, que o tio Dionísio apareceu lá em casa. Ele chegou com aquele jeitão dele, sorridente, trazendo umas frutas que tinha comprado na feira. A gente estava todos na sala de conversa pro ar. O tio Dionísio, depois de distribuir as frutas e fazer aquela festinha de sempre com as crianças, soltou a bomba. Vocês ficaram sabendo? O Joaquim arrumou uma namorada lá na faculdade. Ave Maria! Senti como se tivessem jogado um balde de água fria em mim. A avó Quitéria, sempre atenta, me olhou de um jeito que parecia que estava lendo minha alma. Mas eu nunca falei nada para ela, e nem para ninguém, sobre meus sentimentos. É mesmo? A avó perguntou, tentando disfarçar. E quem é a moça? O tio Dionísio, sem perceber o clima que tinha ficado, continuou todo animado. É uma colega de classe dele, a Aline. Menina bonita, viu? Educada, de família boa. Tá fazendo o mesmo curso que ele. Cada palavra era como um tapa na minha cara. Eu tentava me controlar, fingir que estava tudo bem, mas por dentro estava um vulcão de emoções. Ciúme, tristeza, raiva, tudo misturado. Os dias foram passando e aquela notícia não saía da minha cabeça. Eu ficava imaginando como seria essa tal de Aline. Será que era mesmo tão bonita quanto o tio Dionísio tinha falado? Será que o Joaquim gostava mesmo dela? E eu? Será que não pensa mais em mim? Até que um dia aconteceu o que eu mais temia. Eu tinha ido no mercadinho ali perto de casa, comprar umas coisas que a avó tinha pedido. Quando estava voltando, vi de longe o Joaquim. Meu coração deu um pulo, mas aí percebi que ele não estava sozinho. Do lado dele tinha uma moça. Linda, viu? Alta, magra, com um cabelo comprido que balançava no vento. Usava um vestido florido, daqueles que a gente só via em revista. E o pior, os dois estavam de mãos dadas, rindo de alguma coisa. Fiquei parada ali na calçada, sem saber o que fazer. Uma parte de mim queria correr, se esconder. Outra queria ir lá, falar com eles. Acabei não fazendo nada. Fiquei só olhando, sentindo um aperto no peito que quase não me deixava respirar. Foi aí que o Joaquim me viu. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Dava para ver que ele ficou sem graça. Fez uma cara de quem foi pego fazendo algo errado. Mas ao invés de vir falar comigo, ele simplesmente virou o rosto e continuou andando, como se não tivesse me visto. Aquilo doeu mais que tudo. Mais que ver ele com outra. Mais que saber que ele estava namorando. Ver ele me ignorando daquele jeito.
Foi difícil, minha filha. Voltei para casa arrasada. A avó Quitéria, com aquele sexto sentido dela, percebeu na hora que tinha algo errado. Mas eu não consegui contar. Como é que eu ia explicar uma dor que nem eu mesma entendia direito? Depois daquele namoro, o Joaquim parou de ir lá em casa. Antes ele aparecia sempre, nem que fosse só para dar um oi rápido. Agora nada. Era como se a gente nem existisse mais. A família toda notou a ausência dele. A mãe chegou a perguntar se tinha acontecido alguma coisa. Eu desconversei e disse que ele devia estar ocupado com a faculdade, mas por dentro estava despedaçada. Um dia, a avó Quitéria decidiu ir visitar o tio Dionísio. Disse que estava com saudade, que queria ver como estavam as coisas por lá. Mas eu sabia que no fundo ela queria investigar essa história do namoro do Joaquim. Quando ela voltou, já era noitinha. A gente estava na cozinha jantando. A avó entrou com aquela cara de quem tinha muita coisa para contar. E então, mãe? A minha mãe perguntou, como foi a visita? A avó Quitéria suspirou fundo antes de começar a falar. Ah, foi boa. O Dionísio tá bem, a Joana também, e conheci a namorada do Joaquim. Senti meu estômago embrulhar. Não queria ouvir, mas ao mesmo tempo estava curiosa. O nome dela é Aline, a avó continuou. É uma moça bonita, viu? Educada, fala bem. Tá no mesmo curso que o Joaquim, quer ser engenheira também. Eu mexia a comida no prato sem conseguir engolir nada. E o Joaquim? A Deusina perguntou. Como ele tá? A avó deu uma olhadinha rápida para mim antes de responder. Tá bem. Feliz pelo que deu para ver. Os dois parecem se dar bem. Depois disso, parecia que só se falava da Aline lá em casa. A mãe ficava perguntando detalhes para a avó, querendo saber como era a moça. A Deusina ficava imaginando como seria o casamento deles. Até os meninos, meus irmãos, entraram na onda, dizendo que queriam conhecer a namorada do primo Joaquim. Para mim, cada conversa dessas era um tormento. Eu tentava disfarçar, fingir que não me importava. Mas por dentro estava com tantos ciúmes. Uma noite não aguentei. Esperei todo mundo dormir e fui chorar escondido no quintal. Sentei debaixo daquela mangueira velha que tinha lá, abracei os joelhos e deixei as lágrimas correrem. Chorei por tudo. Fiz uma oração com tanta fé para Deus me ajudar, clareasse minha mente como eu devia tocar a minha vida. Foi então que senti uma mão no meu ombro. Era a avó Quitéria. Ela tinha me seguido até o quintal. Minha neta, ela disse, sentando do meu lado. O que tá te afligindo tanto? Eu quis mentir, dizer que não era nada. Mas olhei nos olhos dela e não consegui. Contei tudo. Sobre o Joaquim, sobre como eu me sentia, sobre o medo de nunca mais ser feliz de verdade. A avó me escutou sem dizer nada, só segurando minha mão. Quando terminei, ela me abraçou forte. Ô Eulália, ela falou baixinho. A vida às vezes parece que quer nos derrubar. Mas você é forte, sempre foi. Vai superar isso também. Mas vó, eu solucei, dói tanto. Como é que eu faço para parar de gostar dele? A vó Quitéria suspirou fundo. Não tem receita mágica para isso, minha neta. O tempo é que vai curar essa ferida. Mas uma coisa eu te digo, você merece alguém que te valorize, que te escolha. O Joaquim fez a escolha dele e a gente precisa respeitar isso. Aquelas palavras, por mais que doessem, eram verdadeiras. A avó continuou. Olha para você, Eulália. Tão nova, tão bonita, uma mãe dedicada. Tem tanta vida pela frente. Não deixa um amor que não deu certo te impedir de ser feliz. Eu sei que nesse momento pode até parecer que nunca vai melhorar, mas vai. Vai sim. Aquela conversa não resolveu todos os meus problemas, claro. Mas aquele abraço da avó, aquelas palavras, foi como um bálsamo para minha alma ferida. Nos dias que se seguiram, tentei me concentrar nas coisas boas da minha vida. O Antônio estava crescendo forte e esperto, uma alegria sem tamanho. A Deusina, mesmo com todas as dificuldades, estava se saindo uma ótima mãe para a pequena Esperança. E nossa família, apesar de tudo, continuava unida. Mas sabe que uma coisa engraçada começou a acontecer? Comecei a sentir uma vontade diferente de me arrumar. Não sei se foi por causa da Aline vendo ela toda arrumada com o Joaquim, ou se foi só eu mesma querendo me sentir melhor. O fato é que comecei a prestar mais atenção em mim. Lembro do dia que fui na venda
e comprei meu primeiro esmalte vermelho. A dona Zefa até estranhou, disse que nunca tinha me visto usando essas coisas. Também arrumei umas fivelas bonitas para o cabelo, daquelas que brilhavam no sol. Nos bazares da igreja, comecei a garimpar umas roupas diferentes, achava cada peça bonita. Vestidos floridos, saias rodadas, blusas de renda. Tudo usado, claro, mas para mim era como se fosse nova em folha. Lembro de um dia que vesti um vestido florido que tinha comprado no bazar. Quando passei na frente do espelho, quase não me reconheci. Era como se tivesse outra Eulália ali, uma mais bonita, mais confiante. A avó Quitéria notou a mudança. Um dia ela me chamou de canto e disse: "Tá bonita, hein, minha neta? Tô gostando de ver esse brilho nos seus olhos." E sabe de uma coisa? Ela tinha razão. Não era só por fora que eu estava mudando. Por dentro também me sentia diferente. Mais forte, mais dona de mim. Claro que ainda tinha dias difíceis que a saudade do Joaquim apertava. Ou aquelas minhas lembranças do passado me atordoavam. Mas agora eu sabia que era capaz de ser feliz por mim mesma, sem depender de ninguém. Enquanto eu estava nessa fase de me redescobrir, algo inesperado começou a acontecer lá em casa. O Rezende, aquele que tinha expulsado a Deusina quando soube da verdade, agora não saía da nossa porta. Todo santo dia ele aparecia com cara de cachorro arrependido, implorando para falar com a Deusina. No começo, a gente nem deixava ele entrar. A avó Quitéria ficava na porta, braços cruzados, dizendo que ele já tinha feito estrago demais. Mas o rapaz era persistente, viu? Trazia flores, chocolates, até fraldas para a pequena Esperança ele começou a trazer. A Deusina fingia que não ligava, mas eu via os olhos dela brilhando quando ele aparecia de novo. Um dia, para nossa surpresa, quem apareceu foram os pais do Rezende, o seu Sebastião e a dona Célia. Eles queriam conhecer a netinha, diziam. A avó Quitéria, sempre desconfiada, deixou eles entrarem, mas ficou de olho o tempo todo. Foi nessa visita que a avó decidiu abrir o jogo. Sentou todo mundo na sala e contou tudo, sem esconder nada. Falou da fazenda do coronel, do que a gente tinha passado, de como a Deusina tinha sido vítima daquele monstro. Ave Maria, nunca vi tanta gente chorando junta. A dona Célia abraçou a Deusina e não largava mais, pedindo perdão por ter julgado mal. O seu Sebastião, aquele homem grande e forte, chorava que nem criança. Depois desse dia, as coisas começaram a mudar. O Rezende continuava aparecendo, mas agora a gente deixava ele entrar. Ele passava horas brincando com a Esperança, ajudando a trocar fralda, conversando com a Deusina, que aos poucos foi baixando a guarda. Eu via o jeito que ela olhava para o Rezende quando ele estava com a Esperança no colo. Era um olhar de quem ainda tinha amor guardado ali. Quando a Esperança fez 3 meses, a Deusina finalmente cedeu. Numa tarde de domingo, com toda a família reunida, ela chamou o Rezende para um canto e conversou com ele por horas. Ninguém ouviu o que eles falaram, mas quando voltaram, os dois estavam de mãos dadas, sorrindo que nem 2 bobos. A Deusina anunciou que tinha decidido dar uma segunda chance para o Rezende. A avó Quitéria, sempre desconfiada, chamou o Rezende para um canto e deu um sermão daqueles. "Se você magoar minha neta de novo, rapaz, vai ser a última vez", ela disse, apontando o dedo na cara dele. O Rezende, sério como nunca tinha visto, prometeu que ia passar o resto da vida compensando pelo erro que tinha cometido. Disse que ia cuidar da Deusina e da Esperança como se fossem as coisas mais preciosas do mundo. E sabe de uma coisa? Ele cumpriu a promessa. Casaram poucos meses depois numa cerimônia simples na igreja do bairro. O Rezende assumiu a Esperança, deu o nome dele para a menina e tudo. Ver a Deusina feliz de novo me dava uma alegria danada. Um dia, tive uma ideia que mudou nossa vida. Comecei a lavar roupa para fora. Ia de casa em casa perguntando se as pessoas queriam que eu lavasse suas roupas. Cobrava por peça, usando aquele sabão de soda que a avó Quitéria fazia, que deixava tudo alvinho. No começo, não foi fácil. Minhas mãos ficavam em carne viva de tanto esfregar, mas os vizinhos, principalmente aqueles que trabalhavam fora e não tinham tempo, começaram a gostar do meu serviço. A dona Marta, que trabalhava na padaria, foi a primeira cliente. Depois veio a dona Lourdes da farmácia, o seu João do armazém. Logo eu tinha uma freguesia boa.
Acordava cedinho, levava o Antônio para a creche, que depois de um longo tempo na fila de espera, finalmente consegui vaga. Então de lá ia buscar as trouxas de roupa, lavava tudo no tanque de casa, usando aquelas tábuas de bater roupa. A avó Quitéria me ensinou uns truques para tirar manchas difíceis, usando limão e sal. O dinheiro que eu ganhava ajudava nas despesas. Não era muito, mas dava para comprar algumas coisinhas para casa. Os anos foram passando. O Joaquim casou com a Aline numa cerimônia bonita. Confesso que chorei escondido no dia, mas já não doía tanto. Meus irmãos, graças a Deus, estavam todos encaminhados. Trabalhavam no comércio da região, eram respeitados, homens de bem. A mãe saiu da fábrica, então ela e a avó Quitéria cuidavam da casa. O Antônio já estava com 9 anos, um menino esperto e estudioso. A Deusina teve mais 2 filhos, eram 2 meninos. O Rezende tinha cumprido sua palavra, tratava ela e as crianças muito bem. Foi nessa época que recebemos uma notícia triste. Um moço jovem, todo engomado, disse que seria o nosso novo advogado. O nome dele era Amadeu. Ele chegou em uma tarde de quinta-feira, dizendo que o Dr. Marcos, nosso advogado, tinha falecido de um ataque do coração. Ave Maria, que tristeza! Ele tinha sido tão bom pra gente, lutou tanto pela nossa causa. Mas junto com essa notícia triste, o Dr. Amadeu trouxe também a resolução do nosso processo. Depois de tantos anos de luta na justiça, finalmente tínhamos uma decisão sobre a herança do coronel. Como vocês já devem saber, o Dr. Amadeu começou. A esposa legítima do coronel decidiu ficar do lado de vocês. Ela conseguiu convencer o filho a concordar com uma divisão mais justa da herança. Foi uma batalha e tanto, ele continuou. A lei não favorece casos como o de vocês, mas a determinação da esposa do coronel fez toda a diferença. A avó Quitéria assentiu, apertando o terço entre os dedos. E como ficou a divisão, doutor? Ela perguntou, a voz trêmula de expectativa. O doutor Amadeu ajeitou os óculos e começou a explicar os detalhes do acordo. A gente ouvia com atenção, o coração batendo forte, sabendo que cada palavra dele podia mudar o rumo das nossas vidas. O Antônio e a Elisa foram reconhecidos como herdeiros legítimos, ele disse, olhando para mim e depois para a menina da Carmen. Cada um vai receber um pedaço de terra e uma quantia em dinheiro. O dinheiro vai ficar numa conta que só pode ser acessada quando eles completarem 21 anos. Meu coração deu um pulo de alegria. O Antônio e a Elisa iam ter um futuro melhor, mas logo veio a preocupação com os outros. E as outras crianças, doutor? Perguntou a Deusina, a voz baixinha. Tenho boas notícias, disse o doutor Amadeu. Todas as crianças envolvidas foram reconhecidas como herdeiras legítimas do coronel. Meu coração deu um pulo de alegria. Não era só o Antônio e a Elisa, mas todas as crianças. Cada uma delas vai receber um pedaço de terra e uma quantia em dinheiro, assim como os seus. E quanto a nós, as mulheres? Perguntou a Deusina, a voz baixinha. O doutor Amadeu sorriu levemente. A esposa do coronel insistiu em criar um fundo de compensação para todas as mulheres envolvidas. É um reconhecimento do que vocês passaram e uma ajuda para recomeçarem suas vidas. Ele explicou que esse fundo seria usado para ajudar com educação, saúde e moradia para todas as famílias afetadas. Além disso, acrescentou, vocês receberão uma compensação financeira individual. Não é o mesmo que teriam direito se fossem esposas legais, mas é um valor considerável. A gente se entreolhou, mal acreditando no que estava ouvindo. Era mais do que esperávamos e o mais importante, era justo para todos. Tem mais uma coisa, disse o advogado pegando outro papel da pasta. A esposa do coronel fez questão de incluir um pedido formal de desculpas no acordo. Ela reconhece publicamente o sofrimento de vocês e condena as ações do marido. E para que sirva de conforto para todas vocês, ela também passou por diversos abusos na mão dele, alegando que ficou feliz quando ele a exilou na fazenda, mas que ela não tinha conhecimento daquela vida que ele levava. Nessa hora não aguentei. Não conseguia parar de chorar. A Deusina me abraçou forte. Ela também chorava. A avó Quitéria, com aquela força dela, se levantou e foi abraçar cada um de nós. E agora o que acontece? Perguntou a mãe, sempre prática.
O Dr. Amadeu explicou que ainda tinha um processo burocrático pela frente. A gente ia ter que assinar um monte de papéis, abrir contas no banco, resolver a questão das terras. Ia levar um tempo, mas agora era só questão de esperar as coisas se resolverem. Pois o que era nosso ninguém tirava, o juiz decretou, tá decretado. Quando o advogado foi embora, a gente ficou ali na sala, meio sem saber o que fazer. Era como se um peso enorme tivesse saído das nossas costas. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabia direito como lidar com essa nova realidade. A avó Quitéria foi a primeira a se mexer. Ela foi para a cozinha e voltou com uma garrafa de vinho que guardava para ocasiões especiais. Hoje a gente celebra, ela disse enchendo os copos. Celebra a vida, a justiça e um novo começo. A gente brindou, cada um com seus próprios pensamentos e sentimentos. Eu olhava para o Antônio, brincando no canto da sala, sem fazer ideia da mudança que tinha acontecido na vida dele. Pensava na Elisa, que já estava uma moça tão linda de 14 anos. Agora ela teria a chance de estudar, que ela sempre falava. Eu contei tudo a ela sobre sua mãe, mesmo porque ali em casa, volta e meia, o assunto era esse. Então preferimos deixar ela ir crescendo e sabendo toda a verdade, do que ficar de cochicho pelos cantos. Decidimos que íamos vender as terras do Antônio. Demorou uns meses, mas conseguimos. Com o dinheiro da venda do pedaço de terra do meu filho e a tal compensação financeira que eu recebi, a gente conseguiu comprar uma casa bem maior, mais perto do tio Dionísio. Era um casarão antigo, com um quintal enorme e cheio de árvores frutíferas. Decidimos que era o lugar perfeito para toda a família morar junta. A mudança foi uma festa só. A avó Quitéria chorava de alegria vendo todos os netos correndo pelos cômodos grandes. A mãe já planejava onde ia plantar suas ervas e temperos no quintal. Eu me sentia feliz de ver o Antônio com um quarto só para ele, cheio de espaço para brincar e estudar. Mas nem todo mundo veio. 2 dos meus irmãos, o José e o Pedro, decidiram ficar na casa velha. Era mais perto do trabalho deles na fábrica e eles já estavam acostumados com a vizinhança. A gente entendeu e deixou a casa para eles, afinal a mãe disse que só venderia se não tivesse opção. Foi nesse novo bairro que minha vida tomou um rumo que eu jamais esperava. A casa que compramos era grande e bonita, mas precisava de alguns reparos. Foi aí que conheci o Miguel. Miguel era o carpinteiro que a avó Quitéria contratou para fazer os consertos. Um rapaz de 26 anos, alto, de cabelos escuros e olhos verdes que pareciam sorrir junto com a boca. Ele trabalhava com dedicação, sempre educado e atencioso. Depois de algumas semanas trabalhando lá em casa, chegou o último dia do serviço do Miguel. A avó Quitéria fez o pagamento dele, agradecendo por todo o trabalho bem feito. Eu estava ajudando ele a guardar as ferramentas, pensando que ia ser estranho não ver mais ele por ali todo dia. Foi então que o Miguel me surpreendeu. Ele guardou o último martelo na caixa, se virou para mim e, coçando a nuca, meio sem jeito, falou: "Dona Eulália", ele disse, passando a mão nos cabelos. Eu estava pensando, eu percebi que a senhora não é casada. Gostaria de saber se a senhora sairia comigo um dia desses, pra gente conversar fora do trabalho. Fiquei sem saber o que dizer. Não esperava por isso, fui pega de surpresa. Eu acho que sim, respondi, sentindo o rosto esquentar. No sábado seguinte, o Miguel apareceu lá em casa todo arrumado, cheiroso. Ele conseguiu ficar ainda mais bonito e ainda estava carregando um buquê de flores na mão. Meu coração deu um pulo quando vi ele. A avó Quitéria ficou toda animada, dizendo que ia cuidar do Antônio para eu poder sair sossegada. A gente foi num restaurante simples, mas bonito. Sentamos numa mesa no canto e por um momento ficamos ali, sem saber direito o que dizer. Foi o Miguel quem quebrou o silêncio. "Eulália, eu queria te conhecer melhor", ele disse, os olhos verdes fixos em mim. "Você sempre parece carregar um peso nos ombros. Tem algo que você queira me contar?" Senti um nó na garganta, mas decidi falar. Pensei comigo. Estou interessada nele, e ele parece estar em mim. Não posso repetir o erro da Deusina com o Rezende. Era agora ou nunca. Respirei fundo, juntando toda a coragem que tinha, e comecei a contar minha história.
As palavras saíam com dificuldade, às vezes entrecortadas pela emoção que me sufocava. Falei da fazenda, do coronel, das outras mulheres, do nascimento do Antônio. O Miguel ouviu tudo em silêncio, com os olhos verdes arregalados de incredulidade. Quando terminei, fiquei esperando ele levantar e ir embora. Mas o que aconteceu em seguida me pegou de surpresa. Miguel ficou em silêncio por alguns instantes, processando tudo o que eu havia dito. Então, ele pegou minha mão por cima da mesa, seus olhos fixos nos meus. Eulália, ele disse, a voz embargada. Eu não sei nem o que dizer. Quando te convidei para sair, achei que você ia me contar que era viúva. Eu via a menina e o Antônio te chamando de mãe, e imaginei que tinha perdido um marido. Mas isso, o que você passou? Meu Deus, você é a mulher mais forte que eu já conheci. Obrigado por confiar em mim para contar isso. Senti um alívio tão grande que comecei a chorar ali mesmo. O Miguel me abraçou, não ligando para os outros clientes que olhavam curiosos. Minha filha, agora eu pergunto a você. Será que fiz certo em contar tudo para o Miguel logo no primeiro encontro? Se você acha que sim, então escreva nos comentários o seguinte ditado: quem vê cara, não vê coração. E se fosse com você? Teria contado tudo como eu fiz? Depois que me acalmei, foi a vez do Miguel contar sua história. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para reviver uma memória dolorosa. Eulália, eu fui noivo por 2 anos. Ele começou, com o olhar fixo para a mesa. A Mariana, eu era apaixonado por ela desde que nos conhecemos no trabalho. Achava que tinha encontrado o amor da minha vida. Fiquei confusa. No trabalho? Será que ela era carpinteira? Eu não conhecia nenhuma carpinteira. Miguel continuou, sem notar minha expressão intrigada. Ele me contou que cresceu ouvindo a mãe dele falar mal de Mariana. Dizia que ela era interesseira, que não prestava. Mas ele estava cego de amor. Não queria ouvir. Ignorei todos os sinais, ele disse, balançando a cabeça. Os sumiços dela, as mentiras, eu justificava tudo. Então ele chegou na parte mais difícil. 1 mês antes do casamento, Miguel foi surpreender Mariana no trabalho. Queria levar flores, fazer uma surpresa. Mas a surpresa foi dele. Encontrei ela e meu primo Carlos no escritório dela. Sua voz tremeu um pouco. Eles estavam... Bem, você pode imaginar, foi como se o mundo tivesse desabado. Escritório? Minha cabeça estava girando. Que tipo de carpintaria tinha escritórios? Eu estava mais chocada com isso do que com a traição em si. O escândalo, segundo Miguel, foi enorme. A família inteira ficou sabendo. O casamento foi cancelado às pressas. Ele caiu numa depressão profunda. Passei meses me culpando, sabe? Achando que tinha feito algo errado. Ele disse, finalmente olhando para mim. Pedi demissão. Não aguentava mais ficar naquele ambiente. Demissão? Nada estava fazendo sentido. Vendo minha expressão confusa, Miguel finalmente percebeu que tinha deixado algo de fora. Ele sorriu, meio sem graça. Eulália, acho que preciso explicar uma coisa, ele disse, coçando a nuca. Eu não sou apenas carpinteiro. Na verdade, sou formado em engenharia civil. Trabalhava numa grande construtora antes. A carpintaria, bem, é algo que comecei depois de tudo isso que aconteceu. É uma forma de terapia para mim, sabe? Fiquei boquiaberta. Tudo começou a fazer sentido. O escritório, a demissão, até mesmo os comentários da mãe dele sobre Mariana ser interesseira. Depois de tudo o que aconteceu, decidi mudar completamente de vida. Miguel continuou. A carpintaria sempre foi um hobby, então resolvi transformar isso em trabalho. Me ajuda a manter os pés no chão, sabe? Eu assenti, ainda processando tudo. Miguel pegou minha mão por cima da mesa. Desculpa não ter contado antes, ele disse, seus olhos verdes cheios de sinceridade. Eu queria que você me conhecesse pelo que sou agora, não pelo que eu era. A gente ficou ali naquele restaurante, conversando por horas e horas. Parecia que o tempo tinha parado só para nós dois. Quando saímos do restaurante já era noite alta. Ali na calçada, eu e o Miguel nos olhamos de um jeito diferente.
Ele me levou até em casa, fomos a pé, a nossa região ali era central, tinha tudo por perto. E antes de se despedir, segurou minha mão. Eulália, ele disse, sua voz cheia de emoção. Eu quero que você saiba que nada do que você me contou mudou o que eu sinto por você. Pelo contrário, só me fez te admirar ainda mais. Você é forte, corajosa. E eu tô começando a achar que encontrei alguém que realmente vale a pena. Nesse momento, o Miguel se inclinou para mim e me beijou. Foi um beijo suave, carinhoso, tão diferente de tudo que eu já tinha sentido. Meu coração disparou e de repente me dei conta de que esse era meu primeiro beijo de verdade. A única boca que eu tinha beijado antes era a do coronel, medonha e asquerosa. Mas isso era outra coisa. Era como se o mundo tivesse parado por um instante e tudo que existia era eu e o Miguel, ali naquela calçada. Quando nos separamos, eu estava sem fôlego, com as pernas bambas. O Miguel sorriu para mim, aquele sorriso que iluminava os olhos dele. Boa noite, Eulália, ele disse baixinho, antes de ir embora. Entrei em casa me sentindo nas nuvens. Pela primeira vez na vida, eu tinha sido beijada por um homem que eu queria, alguém que me respeitava. E isso fez toda a diferença do mundo. Os dias com Miguel eram como um sonho. A gente se encontrava sempre que dava. Às vezes só para tomar um café na praça. Outras vezes para passear com as crianças no parque. Cada beijo, cada abraço me fazia sentir que eu estava descobrindo o amor pela primeira vez na vida. Mas nem tudo eram flores. Um dia, Miguel me chamou para conversar com uma cara séria. Eulália, ele começou meio sem jeito. Acho que já passou da hora de você conhecer a minha mãe. Ele me explicou que morava com a mãe dele, Dona Amélia, uma viúva que não era lá muito fácil de lidar. Tinha 2 irmãos casados, mas eles não moravam por perto. Minha mãe é complicada, Miguel disse, passando a mão pelos cabelos. Ela tem umas ideias bem antiquadas, sabe? Não sei como ela vai reagir quando souber da sua história. Meu coração gelou. Já estava imaginando o pior. O que você está querendo dizer, Miguel? Perguntei, a voz tremendo um pouco. Ele respirou fundo. Eu estava pensando, e se a gente não contasse toda a verdade para ela? Podíamos dizer que você é viúva, que o Antônio e a Luísa perderam o pai. Fiquei sem palavras. Uma parte de mim entendia o medo dele, mas outra parte se sentia traída. Miguel, eu disse, tentando manter a calma, eu não posso fazer isso. Vou te ser bem sincera. Eu até poderia mentir para sua mãe sobre o que passei, mas não me peça para pedir para os meus filhos mentirem também. A gente discutiu por horas. Miguel dizia que era só no começo, até a mãe dele se acostumar com a ideia. Eu insistia que não podia começar um relacionamento com mentiras. No final, com o coração partido, eu pedi para a gente dar um tempo. Miguel, eu te amo, eu disse, as lágrimas escorrendo, mas não posso aceitar isso. Os dias seguintes foram um inferno. Miguel vinha todo dia em casa, tentava conversar comigo. Eu pedia para a avó Quitéria e para minha mãe mandarem ele embora. Me trancava no quarto e chorava abraçada com o Antônio e a Luísa. Depois de quase 2 semanas assim, a avó Quitéria decidiu tomar as rédeas da situação. Chega dessa bobagem, ela disse um dia. Vou conversar com esse rapaz eu mesma. No dia seguinte, vi a avó conversando com Miguel no portão. Não consegui ouvir o que diziam, mas sondei e vi o rosto dele mudar várias vezes. Naquela noite, a avó Quitéria começou a agir de um jeito estranho. Ela foi cozinhar mais cedo do que de costume, fazendo um cheiro bom que se espalhava pela casa toda. Lá pelas 4 da tarde, ela me chamou no quarto dela. Eulália, minha filha, ela disse com aquele jeitinho dela. Vai tomar um banho caprichado e se arruma. Bota aquele vestido azul que combina com seus olhos, aquele que te dei no seu aniversário. Eu fiquei sem entender nada. Mas vó, pra quê? A gente vai sair? A avó só deu uma risadinha. Faz o que tô te falando, menina, confia na sua avó. Ainda confusa, obedeci à avó. Tomei um banho demorado, coloquei o vestido azul e até passei um batom. Quando estava terminando de arrumar o cabelo, ouvi vozes lá na sala. Meu coração deu um pulo quando reconheci a voz do Miguel. Saí do quarto e fui para a sala. Lá estava o Miguel, todo arrumado. Mas dessa vez, não estava sozinho.
Do lado dele estava uma senhora de cabelos grisalhos e olhar severo que só podia ser a mãe dele. Eulália, Miguel disse, a voz firme. Essa é minha mãe Amélia. Mãe, essa é a Eulália, a mulher que eu amo. Dona Amélia me olhou de cima a baixo. Miguel me contou tudo, ela disse, a voz mais suave do que eu esperava. Sobre o que você passou, sobre essas crianças. Eu não sabia o que dizer. Fiquei ali, parada, esperando ela continuar. Não vou dizer que entendo completamente, Dona Amélia continuou. Mas sei reconhecer uma mulher forte quando vejo uma. E você é mais forte do que muita gente que conheço. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Dona Amélia se aproximou e, para minha surpresa, me abraçou. Faça meu filho feliz, ela sussurrou no meu ouvido. Naquele momento, senti como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. Olhei para o Miguel, que sorria com lágrimas nos olhos. Ela conheceu as crianças e todo o resto da família. Tinha tanta gente naquela casa e Miguel não parava de me olhar. Nos dias que se seguiram, aconteceu algo que ninguém esperava. Dona Amélia, a avó Quitéria e minha mãe viraram grandes amigas. Todo dia de tarde elas se juntavam para tomar café, fofocar e dar risada. Sabe, Dona Amélia me disse um dia, eu estava tão sozinha desde que meu marido morreu. Agora tenho essas duas figuras para me fazer companhia. E tinha uma coisa muito legal que ninguém esperava. A Dona Amélia tinha carro. Então, de vez em quando, ela aparecia lá em casa com aquele carrão dela, toda animada. Vamos, meninas! Ela gritava da janela do carro, buzinando. O dia tá lindo demais para ficar em casa. Era de ver a animação da avó Quitéria e da minha mãe. As duas corriam para se arrumar, colocavam seus melhores vestidos e chapéus, pareciam duas meninas indo para uma festa. Elas saíam para passear, às vezes iam até a cidade vizinha fazer compras ou tomar um café chique. Voltavam sempre cheias de histórias para contar, rindo como se fossem adolescentes de novo. A avó e a mãe se achavam o máximo com aquela amiga rica. Viviam contando para os vizinhos sobre os passeios de carro, sobre os lugares que iam. Ver as três juntas era uma coisa que alegrava meu coração. A avó Quitéria, sempre tão preocupada com tudo, agora ria solta nos passeios. Minha mãe, que antes quase não saía de casa, agora vivia animada, esperando o próximo passeio. E a Dona Amélia? Bom, ela parecia ter ganhado uma nova vida. Sempre dizia que as meninas, como ela chamava a avó e minha mãe, tinham trazido alegria de volta para a vida dela. Era engraçado ver como as coisas tinham mudado. Quem diria que aquela senhora que eu temia tanto no começo ia se tornar uma amiga tão querida da família? O tempo foi passando, e aos poucos a gente foi se ajeitando nessa nova vida. O Miguel continuava com a carpintaria dele, mas também voltou a fazer alguns trabalhos como engenheiro sobre nosso incentivo. As crianças adoravam o tio Miguel, como eles chamavam. A gente estava junto há alguns meses quando aconteceu. Miguel me convidou para ir no apartamento dele um dia que a mãe dele tinha viajado para visitar o outro filho. Eu sabia que não devia, que era errado, mas a tentação foi forte demais. Naquela tarde, a gente se entregou um para o outro. No começo me senti culpada, com medo do que a avó e minha mãe iam pensar se soubessem. Mas era como se eu tivesse voltado a ser adolescente, sabe? Aquela que eu nunca pude ser de verdade. Não falava nada para ninguém, guardava tudo dentro de mim. E sempre que tinha uma oportunidade, a gente se encontrava de novo. Cada vez era melhor que a anterior. Era como descobrir um mundo novo, cheio de sensações que eu nem sabia que existiam. Eu me pegava pensando no Miguel o tempo todo, no toque dele, no cheiro, no jeito que ele me olhava. Quando a gente estava junto, parecia que o resto do mundo sumia. Só existia eu e ele. Quer dizer, a gente estava completamente apaixonado. Era aquele tipo de amor que a gente lê nos livros, sabe? Que faz o coração bater mais forte só de pensar na pessoa. Que dá um frio na barriga quando a gente se vê. Era errado? Talvez. Mas pela primeira vez na vida, eu estava fazendo algo por mim porque eu queria, porque me fazia bem. E no fundo eu sabia que o Miguel era diferente. Que ele me respeitava, me valorizava. Que o que a gente tinha era verdadeiro. Umas semanas depois, comecei a me sentir diferente. Estava enjoada, cansada.
No fundo, eu sabia o que era, mas não queria acreditar. Naquele tempo, não tinha teste de farmácia. A gente só ficava sabendo se estava de barriga quando as regras atrasavam, e foi exatamente o que aconteceu. A minha menstruação era certinha, vinha sempre entre os dias 15 e 17 de cada mês. Eu podia até marcar no calendário. Mas dessa vez, o dia 15 chegou e nada. Dia 16, nada. Dia 17, nada também. Quando chegou o dia 20 e ainda não tinha descido, meu coração gelou. Eu tinha as cólicas, então tentava me convencer que era só um atraso, que às vezes isso acontece. Mas lá no fundo, eu sabia. Sabia que aqueles encontros escondidos com o Miguel tinham resultado em mais do que só momentos de prazer. Fiquei desesperada, sem saber o que fazer. Não podia contar para ninguém. O que iam pensar de mim? Uma mãe solteira de 2 filhos, engravidando de novo sem ser casada? Era como se todos os meus medos tivessem se materializado de uma vez só. O Miguel percebeu que tinha algo errado. Um dia ele me chamou para conversar e eu não aguentei, contei tudo, chorando. Achei que ele ia ficar bravo, que ia me deixar, mas ele me surpreendeu. Eulália, ele disse segurando minhas mãos. Eu te amo e amo essa criança que está vindo. Vamos casar. Agora mesmo, se for preciso. Bom, depois que a gente descobriu que eu estava grávida, o Miguel não perdeu tempo. Ele queria fazer as coisas do jeito certo, então a gente começou a planejar o casamento. Não queria nada muito grande, mas o Miguel insistiu que a gente merecia uma celebração de verdade. O casamento foi mais bonito do que eu poderia ter sonhado. Pedi perdão para Deus, mas casei de branco. Um vestido lindo com as mangas bufantes que eu sempre achei lindo. A gente escolheu fazer numa pequena capela nos arredores da cidade. A avó Quitéria e a dona Amélia se juntaram para organizar tudo e elas fizeram um trabalho incrível. No dia, quando eu entrei na capela de braço dado com o Antônio, meu rapazinho de apenas 10 anos, ele fez questão de me levar até o altar. Meu coração quase parou. O Miguel estava lá na frente com aquele sorriso que eu tanto amava, os olhos brilhando de emoção. A Luísa estava do lado dele, toda orgulhosa no seu vestido lindo. A cerimônia foi simples, mas cheia de emoção. Quando o padre nos declarou marido e mulher, eu me senti a mulher mais feliz desse mundo de meu Deus. Foi nesse dia que conhecemos a família estendida do Miguel. Os irmãos dele vieram com as esposas e os sobrinhos. No começo eu estava nervosa, achando que iam me julgar, mas eles foram tão acolhedores, tão carinhosos, que logo me senti parte da família. Depois da cerimônia, a gente fez uma festa no quintal de casa. Tinha comida para um batalhão, música boa e muita, muita alegria. Ver todos ali reunidos, celebrando nosso amor, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. A lua de mel foi outra surpresa. O Miguel tinha guardado um dinheirinho e reservou uma semana num Aras aqui perto da cidade. Era um lugar lindo, com piscina, cavalos, tudo do bom e do melhor. Passamos dias só curtindo um ao outro, nadando, andando a cavalo, fazendo planos para o futuro. Quando voltamos da lua de mel, era hora de enfrentar a realidade. Alugamos um apartamento no mesmo prédio da minha sogra, Dona Amélia. O Antônio, com seus 10 anos, veio morar com a gente sem pensar 2 vezes. Já a Luísa, bem, foi um pouco diferente. No começo, a Luísa também veio morar com a gente. Ela arrumou suas coisas, decorou o quartinho dela no novo apartamento e parecia estar se ajustando. Mas eu percebia que algo não estava certo. Ela ficava quieta, pensativa, como se tivesse deixado uma parte dela para trás. 1 mês depois, numa noite depois do jantar, a Luísa me chamou para conversar. Com os olhos marejados, ela me disse que queria voltar a morar com a avó Quitéria e minha mãe Carmen. Meu coração apertou, mas no fundo eu já esperava por isso. Mãe, ela disse, não é que eu não goste de morar aqui com vocês, é só que todas as minhas amigas estão lá. A escola é perto da casa da avó, e eu sinto falta delas, sabe? Mas não quero que a senhora se chateie. Eu entendi. A Luísa, com 15 anos, estava numa idade difícil. Mudar tudo de uma vez só era demais para ela. Além disso, ela sempre foi muito apegada à avó, a minha mãe e meus irmãos. Tinha a Susana e a Helena. Elas eram como melhores amigas. Conversei com o Miguel e ele foi compreensivo como sempre.
No dia seguinte, levamos a Luísa de volta para a casa da avó. Ver o sorriso no rosto dela quando a avó abriu a porta me mostrou que era a decisão certa. Claro que não foi fácil ter minha filha morando em outro lugar, mas a gente se via sempre que podia. Eu ia lá quase todo dia e levava o Antônio junto. Nos fins de semana, a Luísa e minhas irmãs vinham passar o dia com a gente no apartamento novo. Com o tempo, esse arranjo acabou sendo bom para todo mundo. A Luísa teve a estabilidade que precisava naquela fase da vida dela, perto das amigas e da escola. O Antônio se aproximou mais do Miguel, os dois viraram parceiros e melhores amigos. E eu aprendi que amor de mãe não diminui com a distância. Pelo contrário, só fica mais forte. Os anos foram passando e nossa família foi crescendo. Além do bebê que eu carregava no ventre, tivemos mais 3 filhos. Cada gravidez, cada nascimento era uma nova aventura, um novo motivo para celebrar. Ver essa família crescer, prosperar, foi a maior alegria da minha vida. O Miguel era um pai maravilhoso, sempre presente, sempre carinhoso. Ele tratava a Luísa e o Antônio como se fossem dele desde sempre. E isso aquecia meu coração. O tempo foi passando e os meninos foram crescendo. A Luísa, minha menina esperta, se formou no colégio com as melhores notas e conseguiu um bom emprego de secretária de um doutor. Foi lá que ela conheceu o Rodrigo, um rapaz bom de família simples como a nossa. Quando a Luísa fez 19 anos, ela e o Rodrigo decidiram se casar. Foi uma decisão que me assustou no começo. Achei que era muito nova, mas vi nos olhos dela o mesmo amor que eu sentia pelo Miguel e não pude dizer não. Foi nessa época que a Luísa decidiu vender as terras da fazenda, que eram dela por direito. Aquilo me deu um aperto no coração, era como fechar um capítulo da minha vida. Mas a Luísa tinha razão. Aquelas terras só traziam lembranças ruins. Com o dinheiro da venda, ela e o Rodrigo compraram um belo apartamento na cidade. Ver minha filha começando a vida dela, feliz e realizada, foi uma das maiores alegrias que já senti. O Antônio seguiu um caminho diferente. Desde pequeno, ele era fascinado pelo trabalho do Miguel na carpintaria. Passava horas observando, aprendendo, ajudando no que podia. Quando completou 21 anos, ele já era tão bom quanto o padrasto. Foi aí que o Antônio decidiu abrir seu próprio negócio. Usou aquele dinheiro que tinha no banco e montou uma marcenaria. Em poucos anos, se destacou na cidade. Ele tinha um talento especial para criar móveis bonitos e funcionais. Começou fazendo peças pequenas, como banquinhos e mesinhas, mas logo estava recebendo encomendas de armários, cozinhas planejadas e até móveis de luxo para as casas mais chiques da região. O jeito dele de misturar madeiras diferentes e criar designs únicos chamou a atenção de muita gente. Em pouco tempo, o Antônio já tinha contratado alguns ajudantes e estava ensinando o ofício para eles, assim como o Miguel tinha feito com ele. Ver o galpão cheio de gente trabalhando, o cheiro de madeira nova no ar e o som das ferramentas era uma alegria só. O Miguel não cabia em si de orgulho. Mesmo não sendo pai de sangue, ele sempre tratou o Antônio como filho. E ver o menino que ele ensinou a usar as primeiras ferramentas agora comandando o próprio negócio era uma emoção e tanto. O Antônio logo começou a namorar uma sobrinha do Miguel, a Zenaide. Eles formavam um bonito casal. Logo depois que casaram, a minha nora já estava esperando meu primeiro netinho. Foi bem antes da Luísa. Essa demorou para ter filho. Enquanto isso, os outros meninos iam encontrando seus caminhos. O João decidiu seguir os passos do pai e foi estudar engenharia. A Maria se apaixonou por música e virou professora de piano. O Pedro, sempre quietinho e estudioso, acabou virando médico. Olha de onde eu vim. Jamais imaginaria ter um filho doutor, ele é clínico geral. Pensa só que bacana. E a Ana, nossa caçulinha, se dedicou à família dela, dona de casa igual eu. Hoje, com meus 93 anos, olho para trás e mal acredito na vida que vivi. O tempo passou num piscar de olhos e aqui estou eu, não só avó, mas bisavó e até tataravó. Minha família é imensa. Se for para te falar sobre cada membro, teríamos que fazer mais uma parte da história. Mas a parte ruim de viver bastante são as perdas do caminho e a pior dor que existe é a da morte. E quanto mais a gente vive, mais a gente perde. É a parte ruim de ficar velha, sabe?
O primeiro golpe duro veio quando perdi meu João, meu menino engenheiro feito o pai. Foi um acidente de carro, coisa boba. Ele estava voltando de uma obra, era noite de chuva. O carro derrapou numa curva. João tinha só 46 anos. Deixou 2 filhos jovens e uma esposa arrasada. Foi como se um pedaço de mim tivesse ido embora junto com ele. Perder um filho, seja a idade que for, não tem dor mais miserável. Só quem já passou por isso sabe a dor. A pessoa que nunca perdeu um filho pode até dizer que imagina. Mais uma coisa eu te garanto: imaginar não passa nem perto da realidade. Alguns anos depois foi a vez da minha neta Clarinha, filha da Luísa. Uma menina linda, cheia de vida. Tinha acabado de fazer 18 anos quando descobriu um câncer. Lutou bravamente por 2 anos, mas no fim, Deus a levou. Ver minha Luísa enterrar a própria filha foi uma das coisas mais difíceis que já passei. O Miguel, meu companheiro de tantos anos, se foi há 17 anos. Nos dias antes, ele tinha se queixado de um cansaço fora do comum e umas dores no peito que iam e vinham. Liguei para o Pedro, o meu filho doutor. Ele mandou o pai ir ao médico, já que ele não estava na cidade. Mas o teimoso do Miguel insistiu que não era nada. Na noite em que aconteceu, a gente tinha jantado juntos como sempre. O Miguel parecia um pouco pálido e disse que estava se sentindo meio esquisito, com uma pressão no peito. Eu sugeri irmos ao pronto-socorro, mas ele disse que só precisava descansar um pouco, e foi deitar. Eu fiquei vendo TV e fui depois. Mas no meio da madrugada acordei com o Miguel respirando com dificuldade. Ele estava suando frio e apertando o peito. Liguei para o resgate na hora, mas não deu tempo. O médico depois disse que foi um infarto, que provavelmente ele já estava tendo pequenos ataques nos dias anteriores, mas a gente não reconheceu os sinais. Sabe, minha filha, ver a pessoa que você ama partir assim do seu lado sem poder fazer nada é uma dor que não tem tamanho. A culpa que a gente sente por não ter insistido em ir ao médico antes, por não ter reconhecido os sinais, isso fica forte com a gente. É duro demais, minha filha, acordar na manhã seguinte e ter que encarar a realidade de que a pessoa que você via todo santo dia nunca mais vai estar ali. O vazio que fica não tem explicação. Mas se você pensa que as minhas perdas acabaram, é aí que você se engana. Perdi minha Maria também, minha filha pianista. Foi algo que ninguém esperava, tão repentino e trágico. Maria tinha 55 anos e estava no auge de sua carreira como professora de música e concertista. Naquele dia, ela estava a caminho de uma apresentação importante. Era um concerto beneficente em prol de crianças carentes, algo que ela sempre fazia questão de participar. Maria estava no carro com seu marido, Roberto, quando um caminhão perdeu o controle numa curva e atingiu o veículo deles em cheio. Roberto sofreu ferimentos graves, mas sobreviveu. Nossa Maria, no entanto, não resistiu ao impacto. Ela partiu instantaneamente, sem chance de despedidas. O que me consola, se é que posso chamar assim, é que ela viveu intensamente fazendo o que amava. Maria tocava com paixão, ensinava com dedicação e vivia com um entusiasmo contagiante. Seu legado continua vivo através de seus alunos, das gravações que deixou e das inúmeras vidas que ela tocou com sua música. Sabe, após sua partida, seus alunos organizaram um concerto em sua memória. Foi emocionante ver tantos jovens pianistas tocando as peças favoritas de Maria, cada nota carregada de amor e saudade. Maria tinha 3 filhos. Meus netos sentiram demais a falta da mãe. É difícil, minha filha. Perder um filho é uma dor que não tem explicação, mas perder 2 é simplesmente imensurável, sem ter como calcular. É como se invertesse a ordem natural das coisas. E tem o Antônio, meu menino marceneiro. Ele não morreu, mas às vezes penso se não seria mais misericordioso se tivesse ido. O Alzheimer pegou ele cedo, aos 65. Hoje, com 78, ele já não reconhece mais ninguém. Mora com sua filha Celeste e tem ajuda dos cuidadores. O golpe mais recente foi perder 2 bisnetos de uma vez.
Os gêmeos do meu neto Rafael, filho do João. Eles tinham 16 anos. Estavam numa festa, dessas de adolescente. Alguém ofereceu umas drogas. Os dois tomaram uma overdose na mesma noite. Foi um escândalo na cidade. Todo mundo ficou arrasado. É estranho, sabe? Quanto mais velha a gente fica, mais a gente deveria estar preparada para a morte. Mas não é assim que funciona. Cada perda dói como se fosse a primeira vez. Hoje em dia moro com a Ana, minha filha caçula. Ela ficou viúva há alguns anos e me convidou para morar com ela. É bom ter companhia. A gente sempre recebe visitas da família, sabe, minha filha? Além dessas perdas que te falei, tem tantas outras que às vezes nem consigo contar. Minha avó Quitéria, minha mãezinha Carmen, a Deusina, todas já se foram há muitos e muitos anos. E meus irmãos eram 9 ao todo, imagina só. Agora só eu que estou aqui. Sou o último dos 10 filhos que meus pais tiveram. É estranho ser a única que sobrou daquela época, sabe? Tem dias que a saudade aperta tanto que chega a doer fisicamente. Olho as fotos antigas e é como se pudesse ouvir as risadas dos meus irmãos brincando no quintal, sentir o abraço apertado da minha mãe, ver o sorriso da avó Quitéria fazendo biscoitos no fogão a lenha. Quase posso sentir o cheiro daquela cozinha, ouvir o barulho da casa cheia. Não é fácil ser a matriarca de uma família tão grande, especialmente com tantas perdas no meio do caminho. Mas é uma honra também. E no fim das contas, é isso que importa, não é? O amor que a gente viveu, o amor que a gente deixa. Porque é esse amor que continua, que passa de geração em geração. Minha filha, te agradeço se você ouviu tudo o que te contei. Peço perdão se agora no final eu tenha te entristecido. Felizmente ou infelizmente, essa é a história da minha vida. Escreva nos comentários o seguinte: Canal Reflexões dos Avós. Esse será o nosso código. Escrevendo isso, eu saberei que você teve paciência de ouvir tudo. Não esquece de conferir nosso livrinho 100 Chás das Avós para Diversos Males, que o pessoal do canal preparou com tanto carinho para vocês. São receitas maravilhosas para você e toda a sua família. Tem chá para dor de barriga, para gripe, para acalmar, para dormir melhor. Tudo natural, do jeito que nossos antepassados faziam. A minha avó Quitéria teria amado conhecer este livrinho. O pessoal trabalhou muito para reunir todas essas receitas, fazer as ilustrações das ervas e explicar direitinho os benefícios, o modo de preparo, como se a própria vovó estivesse lendo para você. Quando você compra, além de ter acesso a esse conhecimento tão precioso, ainda mostra o seu apoio ao canal. Caso queira conhecer, basta clicar no primeiro link fixado, logo aí, no primeiro comentário. Que Deus abençoe você e sua família.